Boa noite, pessoal. Então, não pode ser gravado. Então, pessoal, boa noite, tá? Como vocês sabem, esse aqui é o nosso endereço do blog, Professor Ulisses, né? Geohistória, geohist, né? .blogspot.com. Nós iremos trabalhar dessa maneira toda semana. Então, você hoje acessou esse blog e você viu que já está disponível, né, o material de história. O Antigo Egito, que é um vídeo aula muito massa, um documentário massa lá do Fantástico, né, sobre o Egito, uma viagem massa, uma qualidade 4K, muito boa a qualidade desse documento do Fantástico. Aqui é o nosso PowerPoint. É bom vocês darem uma olhadinha sobre o PowerPoint, tá? Como é que eu faço, professor? Olha, clica aqui em cima. Todas as palavrinhas que ficarem vermelhas, pode clicar em cima, que você vai ser direcionado automaticamente, né? Então tá aqui, ó, que massa. Então ele já fez o direcionamento para o local do arquivo. Professor, vai aparecer um negócio aqui do lado direito, dizendo assim, entrar e criar conta. Não precisa fazer isso, tá bom? Não entre e nem crie conta. Por quê? Porque seu documento já vai aparecer aqui. O arquivo, o PowerPoint, já vai aparecer aqui automaticamente. Então não há necessidade de entrar. Se houvesse, eu teria que entrar. Eu não entrei. Viu que legal? Muito massa, né? Então você rola e aí você já vai para os outros slides, tá bom? Ele vai passando slide por slide. Então você não pode deixar de ver isso daqui, tá? Então bora lá. Tá? Com o seu TDzinho em mão, não esquece. Apesar de eu estar trabalhando com o PowerPoint aqui, que vocês também têm esse PowerPoint, é só acessar o blog, clique, vou repetir novamente, bem rapidinho, tá bom? Entrou no blog, procura matéria de história, vem aqui em PowerPoint, História sétimo ano, ficou vermelhinho, clicou em cima. Quando você clicar em cima, o que é que vai acontecer? Olha aí, ó, dona Cleidmar, clicou em cima, já vai direto. Massa, né? Por que isso? Porque dessa maneira você está contribuindo para não encher a memória do celular, né? A única coisa que você vai fazer é ver online. Olha que massa, né? Então veja, apareceu de novo entrar e criar conta. Eu não quero entrar e nem preciso nenhuma vez criar conta, tá? Porque ele já vai abrir automático. Espero que todos estejam me ouvindo, estejam compreendendo de forma, né, tranquila, tá bom? Então ele vai, é claro, como todo e qualquer arquivo na internet, você tem que esperar ele carregar, né? Ele vai carregar aí você já vai, ó, pode ir com a setinha para baixo aí no seu computador ou com o seu dedinho, você vai puxando para cima essas figurinhas aí, tá bom? Então bora lá. Então aqui, ó, vamos lá começar pelos nossos procedimentos rituais, né, de revisão sobre o Antigo Egito. Como o Josivan falou lá no grupo, né, nós já começamos a ver o Antigo Egito, né? Ei, Mas professor, dá licença, é só para lhe ouvir, é? meu amor, é só para ouvir e acompanhar pelo TD, viu? Desligou o áudio, Neide? Deixa eu ver aqui. Estou dizendo qual o TD, professor? O TD, aquele que tem sobre o Antigo Egito, TD número 2. Ah, certo.
Que foi da última prova, né? Isso. Uhum. Tá. Então, todo mundo está vendo aqui o PowerPoint? Alguém abre o áudio e diz que está. Sim, professor. Ótimo. Obrigado. Viu? Então, todos estão vendo aqui o PowerPoint que vocês têm aí no blog, né? Então, bora lá. Neide, abre o áudio e me responde. Você entendeu o que eu disse? Sim. Pronto, pode desligar o áudio. Todos desliguem o áudio. E o vídeo. Então, bora lá, gente. Quando a gente fala em Egito, a gente tem que entender, tá bom? Que o Egito, ele é um território situado no nordeste do continente africano, tá? E que o Egito, ele vai ser a base, né, para grandes civilizações. Não só a egípcia, mas a civilização do reino de Cush, o reino da Núbia. Por que Cush e Núbia? Porque esses dois reinos que eu falei, eles foram formados às margens do Rio Nilo, né? Eles foram formados às margens do Rio Nilo. Então a gente não pode esquecer, o Rio Nilo foi a base para grandes e importantes civilizações. Tá? Para vocês terem ideia, o reino Kush, o reino de Kush e o reino dos Núbios eram reinos onde a cutis, ou seja, a cor da pele, era das pessoas negra. Isso mesmo, pessoal. Quer dizer que os faraós eram faraós negros no reino da Núbia, no reino de Cush? Sim, os cuxitas, os núbios, eles eram da cutis negra. Olha que massa, né? E eram. Que interessante quando a gente for falar sobre o reino núbio, vocês vão gostar. Os negros, as mulheres no reino núbio, é que comandavam o império. Olha que massa. Era diferente no Egito. Poucas mulheres, a não ser Cleópatra, né? Que entrou para a história, comandavam o império inteiro. Foram raras, muito raras mulheres, mas foram muito mais homens, né? Diferente da Núbia, tá? No reino da Núbia, as mulheres, elas tinham um poder muito forte, né? Era um poder em que era centralizado a elas, né? As mulheres, muitas delas também eram cruéis, viu, pessoal? Engraçado sobre o reino núbio, tá? E a civilização cuxita também, né? O reino de Cush, tanto os núbios como os de Cush, tinham a parte em que as mulheres realmente dirigiam todo o processo administrativo do reino. Enfim, é uma outra história, mas que a gente irá falar. Então, observando aqui, 95% do território do Egito é composto por deserto. Poxa, presta atenção a essa observação. 95% do Egito é areia. E o que 5% que sobra do Egito é o Rio Nilo. As margens, né, são os rios que também complementam as águas do Nilo. Então, a bacia hidrográfica, o que é uma bacia hidrográfica? É o que compõe um conjunto de rios de uma região. Tá bom? Então, a bacia hidrográfica do Egito, ela se baseia pela importância do rio da vida. Né? Quem é o rio da vida? É o Nilo. Nós já falamos sobre isso, né? As cheias do Nilo e as secas do Nilo. Com as cheias do Nilo, a matéria orgânica ela fica em suspensão. Isso com as cheias. Com as secas, essa matéria orgânica que estava em suspensão, ela vai decantar. O que significa a palavra decantar? É descer. Quando ela decanta, ela vai descer para o fundo do leito do rio. Quando ela vai para o fundo, ela vai alimentar toda aquela terra com humus. Né? O que é o humus? É a matéria orgânica, que a partir desta matéria, ele tem como processo a fertilização do solo de forma natural. Então a gente não pode esquecer disso. A partir do momento que a civilização
as grandes civilizações, assim como nós estudamos as de Eutigres e Eufrates na Mesopotâmia, os sumérios, os assírios, os sunitas, os caldeus, amoritas, etc., se baseavam, né, também pela agricultura, por conta dos rios do Tigre e Eufrates. Aqui também não será diferente, né? Então, vamos voltar aqui à ideia do Rio Nilo como a dádiva, olha que massa, a dádiva da vida, né? Então, bora lá. O Rio Nilo é considerado uma dádiva para o Egito, pois ele nasce, né, na África Central, né, lá no monte próximo do Monte Kilimanjaro, tá? Lá na vertente da hidrografia do Rio Congo, tá? A gente não pode esquecer isso. Lá na parte das porções montanhosas, né? Aproximadamente aí da África Central, tá certo? Então nós vamos ver isso daí, tá bom? E ele deságua o Rio Nilo, né? No mar Mediterrâneo, todo mundo sabe. E ele deságua num grande delta, chamado Delta do Rio Nilo. É um dos maiores deltas do planeta Terra, tá bom? Então, um exemplo de um delta também, que é o maior no planeta Terra, é o delta do Rio Ganges, tá? Na Índia, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint. Cheias que ocorrem de julho a outubro, suas águas alagam vastas áreas, a vazante, né, onde ocorre um verdadeiro milagre, ou seja, lá onde as águas elas realmente perpetuam, né? Nas terras inundadas fica depositada uma matéria orgânica chamada humus que fertiliza o solo. O deserto ele apresentava uma vantagem. Por quê? Porque ele ajudava os egípcios a se defenderem dos inimigos. Por que o deserto, que é deserto, não, em teoria ele é árido, né? As pessoas morrem se não levarem água o suficiente, mantimentos, etc. Por que o deserto também era um aliado para os egípcios? Porque, meu povo, as outras civilizações, os outros povos, pensavam duas vezes, olha aí, a tentar atravessar o deserto para atacar o Egito. Então, eles tinham a defesa natural. Muito massa, né? Pois os povos estrangeiros desanimavam ao pensar em atravessar o próprio deserto para atacar as cidades. Tá? Aqui, gente, cidade do Cairo, capital do Egito. Nunca esqueçam disso. Hoje, o Cairo é a capital do Egito. Tá? Aqui, gente, olha que beleza no Google Earth, né? Que um aplicativo, é um produto da Google, que é chamado Google Earth. Né? Earth significa terra. Né? Então, eles têm uma visão geral. Olha o que eu pus aqui para vocês. Eu peguei hoje, ó. Olha aqui, isso aqui é o Rio Nilo, ó. Olha os meandros. O que é o meandro de um rio? São essas curvas que o rio faz. Então, todas essas curvas aqui que o rio faz são chamados de meandros de um rio. Tá certo? Todo mundo aí está acompanhando direitinho? Ótimo. Teve mais gente aqui. Deixa eu tirar aqui um print, bem rápido. Pronto. Para sinalizar qualquer coisa, pelo chat. Tá certo? Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Então aqui, gente, olha isso aqui verdinho, ó. Gente, isso aqui... Por que isso aqui está desse jeito? Porque a matéria orgânica, vai me acompanhando aqui, que é carregada pelo Rio Nilo. Olha a matéria orgânica aqui. Ela vai ser depositada em toda essa região aqui. Por isso que você vai ver isso aqui que vai muito verdinho. É um oásis. Olha o deserto aqui. Tudo isso. Né? Nós temos aqui a continuação, tá? Nós temos aqui o Mar Vermelho, ó. Mar Vermelho, e lá na frente, o Mar Mediterrâneo,
Olha aqui, gente. Você sabe que essa pontinha bem aqui que eu estou mostrando é a Itália. Olha que legal, né? Então, bora aqui dar continuidade. Formação do Egito, né? Como é que se formou o Império Egípcio? A partir de agora, muita atenção. Existe uma historinha que a gente tem que entender. O Egito, ele vai se dividir em 3 momentos. Quais são os 3 momentos do Império Egípcio, né? Até se tornar império, né? O primeiro momento, que é um momento muito importante, é o primeiro período intermediário. Esse aqui é o primeiro momento. É quando, historicamente, a gente pode chamar de Antigo Império. Por quê? Preste bem atenção. O outro momento, muito importante, é o chamado período intermediário. Este já está indo para se formar, olha agora, o novo império. Então nós temos o antigo império e o novo império. Tá? E por último, que é a fase da decadência, que é a fase da destruição, que é a fase onde os povos egípcios realmente eles entrarão em guerras com outras civilizações, né? E aí eles vão entrar em decadência, que é justamente a terceira fase, né? Que é o chamado terceiro período e intermediário, né? Por quê? Porque, gente, sucessivamente, preste atenção à sorte de um povo. Gente, a civilização egípcia foi uma civilização incrível, mas não souberam administrar durante muito tempo seu reinado. Não souberam. Por isso que eles tiveram um fim fatídico. Por quê? Saía um grupo de invasores, nem esperava um momentinho, já chegava outro. Esses que chegaram depois invadiram os que tomaram antes. Depois chegavam mais outros, que invadiram esses. Depois chegaram mais outros, que chegaram a invadir os outros. E assim, gente, a história do Egito foi a partir de percas homéricas, percas históricas, né? E que durante muito tempo de guerras entre os povos naquela região, muitas dessas informações, né, outrora foram destruídas, né, porque os grupos invasores, para não deixar marca da civilização anterior, eles destruíam os templos, eles destruíam as pirâmides, eles destruíam as esculturas, os papiros, eles destruíam todas as informações. Tá? Isso era muito sério. Não foi uma civilização que fez isso com as outras, foram várias civilizações que faziam questão de apagar da história os registros da civilização anterior. Né? Aí, mas voltando aí à questão da ruindade do ser humano, né? Mas infelizmente essa é a história da humanidade. Então, voltando aqui. Então, nós vamos ver que foram invasões sucessivas. Os assírios invadiram, dominaram, depois os persas dominaram os assírios, depois os gregos dominaram os persas, depois os romanos dominaram os gregos, e assim por diante. Repito, você não pode esquecer. Professor, quer dizer que grande parte dessas informações, tudo que eles construíram, grande parte disso foi destruído? Foi. Se essa destruição, outrora, não fosse apenas pelas invasões, mas a própria natureza, com as tempestades de areia, né, fizeram com que muitas dessas áreas arquitetônicas, né, dessas cidades egípcias, desses elementos que mostravam sobre os egípcios, eles foram soterrados pela areia. Por isso que vocês assistem
Filmes como, por exemplo, O Retorno da Múmia, que mostra os arqueólogos, os egiptólogos, né, escavando atrás desses restos que foram achados, né? Então é dessa maneira, pessoal, tá? Então vamos lá pro nosso comecinho para a gente dar continuidade, né? Então, para a gente falar em primeiro período intermediário, segundo e terceiro, para a gente falar em Antigo Egito e Novo Egito, a gente tem que começar da Gênese, ou seja, do Gênesis, né? O que é o Gênesis? Da criação do Egito, antes que eu chegue em Antigo Império Egípcio. Tá? Então, como é que vai, né, a historinha do começo? Né? Nós chamamos essa historinha de chamado período pré-dinástico. O que é o período pré-dinástico? É um período que vai de 400 anos antes de Cristo a 3.200 antes de Cristo. Ele se dá a partir dos aglomerados humanos, né? Ali que se instalaram nas margens do rio Nilo. Esses aglomeramentos humanos começaram a se organizar. Como toda e qualquer civilização, como todo e qualquer povos que nós já estudamos, né? Desde a nossa fase do Paleolítico, Neolítico, né? Vocês devem lembrar que os homens começaram a se organizar em clãs, né? Se organizar em primeiras aldeias, né? E essas aldeias está aqui, ó, esses grupos clânicos. O que é a palavra clânico? Vem de clã. O que é um clã? Clã é um conjunto, é um agrupamento humano localizado no mesmo território. Tá? Então, esse agrupamento humano, né, esses clãs que eu já falei, eles vão dar origem às primeiras comunidades de base familiar independentes. Como é que são chamadas essas primeiras classes familiar independentes? São chamados de nomos, né? Independentes entre si. Por que é chamado independente? Porque eles tinham a própria autonomia. Eles tinham autonomia dentro dos seus domos, né, de justamente estarem criando suas leis, organizando sua economia, criando seus animais e vivendo suas vidas. Ah, uma coisa também. Eles, a partir desses nomos, eles também desenvolviam, né, organização de defesa. Defesa contra quem? Contra os outros povos. Não esqueçam, por favor. Durante mais de 4.000 anos antes de Cristo, não tinha menino bom. Todos estes povos, eles buscavam guerrilhar com o povo vizinho para um só objetivo, que era de dominar o território, roubar alimentos, né, sequestrar as mulheres. Para que sequestrava as mulheres e matava os homens? Porque as mulheres, elas poderiam servir de mães para novos soldados. Então a gente não pode esquecer disso daí, tá? Então, esses nomos, né, da união desses nomos, vão surgir os tais chamados reinos, né? O reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Não confundam. O Baixo Egito é lá no delta do Rio Nilo. Vamos mostrar aqui novamente, aqui, presta atenção. O que é o Baixo Egito? Ele fica localizado aqui. Por quê? Porque é onde nós vamos ver a foz. O que é a palavra foz? Foz significa onde o rio deságua. Qualquer rio possui sua foz. Então, aqui nós vamos ver o Baixo Nilo, né? Ou Baixo Egito. E aqui, lá no começo, né? Porque essa foto não está toda, mas bem aqui no começo nós temos o Alto Egito, tá bom? Entre o Baixo e o Alto, nós vamos ver o desenvolvimento dessa civilização chamada egípcia, tá?
Então, bora aqui. Da união dos nomos surgem os reinos, reinos do Baixo e Alto Egito. Entre estes, nós vamos ver um líder que vai aparecer, que vai realmente... Essa história do Menes é interessante, né? Muitos historiadores, né, vocês vão pesquisar, vocês vão ver aí os documentários, né, muitos pesquisadores não têm muita certeza sobre essa história do Menes, que teria ele sido principalmente o fundador, né, das primeiras formas do Egito, né. Existem muitos questionamentos com o aparecimento do Menes. E o Menes, ele, obviamente, ele se localizou ao sul, né, no Alto Egito. O Menes, ele vai ter um papel importante, porque vocês estão vendo aqui que eu falei que eram vários reinos, né, vários povos, né? Então, o que é a primeira coisa que o Menes vai fazer? É unificar os dois reinos. O reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Olha que massa. Qual foi a visão do Menes? Ele entendeu que um reino, para ele ser forte, ele não pode ser dividido. Ele tem que ser unificado. Mas nem todos queriam essa unificação. Por isso que gerou conflitos, né? Menes, ele impôs, mas objetivando a ideia de unificar para se fortalecer. Ele impôs essa unificação. Quando Menes ele unifica, tem essa guerra entre essas duas partes, né? A guerra é vencida por Menes e ele cria a primeira capital do Egito. A primeira capital do Egito é a cidade de Tínis, tá? Então, e onde é que fica essa capital? Aqui no sul do Egito. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a primeira capital do Egito, ela fica aqui mais ao sul. É a cidade de Tínis, tá? Bem por aqui, desculpa estar interrompendo bem rapidinho, nós chamamos Vale dos Reis. O que é o famoso Vale dos Reis? Gente, é magnífico o Vale dos Reis. É onde estão as pirâmides de Gizé, né? Kelps, Miquerinos e Kefren, né? As pirâmides, o Vale dos Reis, é onde a grande parte desses faraós, eles eram colocados, a partir da mumificação, colocados em suas tumbas. Né? Então, a gente fala Vale dos Reis, mas em outras palavras é o Vale da Morte. Por quê? Porque lá era um território onde se sepultava, né, esses faraós. Tá? Nós vamos ouvir, cara, vocês vão gostar, eu gosto muito de egiptologia. Né, sou meio vidrado. Às vezes eu tenho que me segurar muito para não estar falando muita coisa. Enfim, com a capital Tínis, né, que eu já aqui, olha, aqui é a capital Tebas, tá? É outra coisa. Ela fica localizada entre o Baixo e Egito, tá bom? Mas houve várias capitais, tá certo? Não foi só a Tínis que foi a primeira. Depois, uma outra capital foi a cidade de Tebas. Depois, por exemplo, a capital vai se tornar Cairo, que vai estar mais aqui acima, tá certo? Quem foi que ligou o áudio de Deus? Oi. Uma pergunta. Pergunte, meu amor. Esse mapa que eu tenho aqui na mão do Egito Antigo, que tem o Mar Vermelho, né, Mediterrâneo, Isso. tem vários nomes e não apareceu nenhum nome que o senhor falou. Tem aqui, ó, Baixo Egito e Alto Egito. Aí tem Hermópolis. É esse mesmo mapa que o senhor está lendo, né? Não, eu estou vendo aqui pelo PowerPoint. Você está vendo aí no TD, aí tem primeira catarata. Não, amor, não. Eu tô mostrando aqui no PowerPoint. Olha aqui para cá. Eu sei, amor, mas tem aqui Baixo Egito e Alto Egito, essa mesma matéria que o senhor está dando. Isso. Massa. Sim, deixa eu olhar o TDzinho de vocês aqui bem rapidinho. Obrigado pela informação, viu, dona Cleidmar? Pois é, porque faz tempo que eu procuro esses nomes que o senhor tá dizendo e não consigo encontrar. Estou lhe ouvindo.
Faz tempo, professor, que eu procuro esses nomes aí, os pequenos nomezinhos que o senhor tá lendo e não consegui encontrar. Tá bom. Aí só tem aqui, Abidos, Amarnas. Tem outros nomes. Tá, deixa eu ver aqui. Só que é nesse mesmo canto aí que o senhor disse, Baixo Egito e Alto Egito. Na folha do TD, na segunda folha do TD. Pronto, ó. A senhora tá vendo agora aí? Eu tô mostrando no TDzinho. O mapa. Pronto, a senhora tá vendo os nomes aqui, né? Eu tô mostrando. Amor. Cairo. Olha aí onde é que tá a Gisele. Luxor, Assuã. É porque aqui, esse mapa que tem aqui no TD, ele é totalmente diferente daquele que eu estou mostrando no PowerPoint. Esse mapa aqui, ele não está mostrando praticamente o Baixo Egito. Ele está mostrando da parte central, né, do Egito até o Alto Egito. Até o Baixo Egito, desculpa. Ele não está mostrando aqui o Baixo. Aliás, ele não está mostrando o Alto Egito, que é aqui no sul, tá? Que eu estou mostrando aqui no meu mouse. Tá bom? Mas essas cidades aqui foram importantíssimas, né? Uma das grandes cidades foi Alexandria. Você sabe por que ela é chamada de Alexandria? Por conta de Alexandre o Grande, né? Foi um dos invasores que acabou com o Império Egípcio. Por isso que é chamado de Alexandria. Tá bom? Então, quem está acompanhando no TDzinho aí, né? Deixa eu ver, já falamos aí sobre os clãs, tá lá no TD. Quem mais aqui tá no TD? Pronto. A dona Cleidmar, né, ela deve estar na segunda página aí, mostrando também esse mapa, que tem Egito Antigo, tem o Baixo Egito, Alto Egito, né? Não está aqui também, nesse aqui, a cidade de Tines, né? Fundado por Menes, né? Mas ele também está mostrando, né? A Heracópolis, né? Por exemplo, está mostrando aqui onde fica a primeira catarata do Rio Nilo, né? Onde fica a cidade de Assuã, a cidade de Tebas, que também era a antiga Luxor, né? Abidos, a cidade de Abidos, Amarna, né? Hermópolis, né? Veja, olha os nomes, olha os termos. Hermópolis, isso é a cara do gente. Hieracópolis, né? Também é grego. Foram quando os gregos invadiram e dominaram o reino egípcio, né? Olha a cidade de Mênfis, Gizé, cidade do Cairo, que é a capital atual hoje, né? E lá no começo, Alexandria. Olha outro termo egípcio também. Heliópolis, né? Egípcio não, grego, né? É dessa forma que a gente vai ver que o Egito, mais tarde, né, lá na terceira fase do período intermediário, né, eles realmente vão entrar em decadência por conta das grandes invasões. Assírios, pérsios, né, gregos, romanos, e assim vai. Inclusive, depois, os franceses, né? E depois os alemães com Adolf Hitler. Mas, enfim, vamos lá. É outro assunto. Tá? Então, vou voltar lá para o meu PowerPoint, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui para o nosso antigo império. Quando é que começa o antigo império? Começa de 2.700 anos antes de Cristo até 2.200 anos antes de Cristo. Gente, esse começo é um filme, uma novela da Globo. Porque depois que Menes ele unifica, né, os reinos, né, ele começa a centralizar seu poder, ele começa a colocar o que cada um tem que fazer, criam-se leis, né? Ele dirige o trabalho comercial, ele diz o que tem que ser produzido, como é que ser produzido. A agricultura, ela anda muito bem,
a tecelagem, que é a produção de roupas, ela anda também muito bem. Então parece tudo bonitinho. Parece que depois da guerra todo mundo ficou em paz com Cristo, brincando aqui, mas todo mundo ficou em paz, se beijando e tal, mas não vai durar para sempre. Por quê? Porque dentro da própria centralização do Menes, irão existir pessoas que, apesar de estar ao lado dele, confabulam para matar ele. Porque também querem poder. É aquilo que nós já discutimos. Quem uma vez sente um pouquinho o que é o poder, acaba querendo também ter. Então a gente tem que pensar nisso. Tá? Por isso que vai haver, a partir de então, muitas intrigas entre essas duas porções do norte e do sul do Egito. Entre essas intrigas, nós vamos ver rebeliões mesmo, de escravos, rebeliões de comerciantes, rebeliões de servos, rebeliões de nobres ali junto ao rei. O povo não vai deixar de estar sendo comandado. E por quê? Porque também quer comandar. Então vai ver o quê, professor? Vai ver um enfraquecimento a partir de então do poder central, né? E veja que durante esse período de 2700 a 2200, né, a capital já não é mais não é mais a cidade de Tinis, tá? A capital agora vai ser Mênfis. E olha aí, olha que legal, muito massa isso, ó. A cidade sai de Tinis aqui do sul e vai lá para a cidade de Mênfis, lá em cima. Saiu a centralização do poder que era no sul, agora a centralização do poder vai ser no norte, ou seja, no Baixo Egito. Olha como as coisas mudam. Quem está com o áudio ligado, desligue seu áudio. Agora. Tá bom? Então, Neide está com câmera ligada. Neide, eu vou puxar a tua orelha. E aí, gente, para a gente terminar essa aula agora, tá? E a gente vai continuar isso na próxima semana. A gente vai finalizar falando um pouquinho sobre a introdução do primeiro período intermediário, tá? Aqui a história começa, tá? Aqui é realmente a história do que o chamado Antigo Egito, né? O Antigo Império Egito, ele realmente vai começar. Tá certo? Então, a partir da desintegração do poder político, através de quem que eu disse? Das guerras civis. Como eu falei, quem sentiu alguma vez o gostinho do poder, ele vai querer ter o poder em suas mãos. E aí, meu amigo, ele não pensa duas vezes não, ele vai matar. Né? Isso não deixou de acontecer. Tem muitos filmes que falam sobre isso. É massa vocês utilizarem o YouTube, porque tem uns filmes sobre a Cleópatra. Tem falando sobre filmes relacionados a essas guerras civis para domínio do poder, para deter o poder, né, em suas mãos. Então, a primeira coisa que vai acontecer nesse período é a desintegração do poder centralizador, né, do Baixo e Alto Egito. Por que vai haver essa descentralização? Porque eles passaram por guerras civis, né? Então muitos deles perderam os poderes, né? Os poderes, né? Quem eram os nomarcas, né? Os nomarcas, eles eram os dirigentes, né? Eles eram os chefes principais dos nomos. Lembram que eram os nomos? Vamos voltar lá para vocês verem. Nomos eram comunidades de base familiar independentes entre si. Então, quem comandava os nomos eram os nomarcas. E a partir disso, os nomarcas, né, saídos dessas guerras civis, eles começam a assumir o poder através desses estados independentes. Então, cada estado vai ter o seu governo
assumido pelos nomarcas e de forma independente. Por isso, né, que você vai ver a chamada momento, né, o chamado momento do Médio Império. Que estes nomos, em cada região, eles vão começar a buscar reestruturar o poder do faraó. Lembrando, quem é o faraó? O faraó, ele é um ser divino. Tá? Não esquecem, por favor, que os egípcios eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, em várias divindades, né? O deus Ra, o deus Amon, né? Vários deuses faziam parte disso daqui, né? Então, os faraós, eles eram como se fosse a ponte entre os deuses e a humanidade. E todos os faraós, quem gosta de assistir a Record, né, que fala muito, mostra alguns documentários, algumas novelas bíblicas, que mostram que os faraós, eles também tinham seus, podemos dizer assim, seus feiticeiros, ou pessoas ligadas à magia, à ciência, né? Então os faraós, eles tinham os seus druidas, né, digamos assim. Então os faraós, eles tinham muito respeito, né? Tanto que eles, antes de qualquer coisa que eles fizessem, né, como entrar em conflito, ou ver a questão do período da plantação, né, eles perguntavam sempre aos deuses, né, eles faziam oferendas, né, para saber como é que seria. Então tinham as pessoas, os videntes, né? Muitas mulheres eram colocadas, né, enclausuradas, por muitas delas serem videntes, né, terem uma visão do que vai acontecer. É só vocês assistindo a novela Record. E agora, veja, olha aí, ó, cidade de Tines, na época do Menes, depois a cidade de Mênfis, agora já mudou a capital de novo. Agora a capital ela vai ser quem? A cidade de Tebas. Gente, e ela vai mudar várias vezes. Como eu falei para vocês, cada civilização que chegou a invadir, ela criou uma capital. Então, gente, eu vou parar por aqui, tá? Vou parar a gravação. Eu agradeço e vou abrir o áudio para a gente se despedir. Deixa eu primeiro parar aqui a gravação, tá bom? Lembrando, nós vamos continuar falando sobre o Médio Império na próxima aula, tá?